justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos aqui a Tua Santa Palavra, Senhor, e nós acreditamos, de fato, que o Senhor ressuscitou. E por intermédio da instrumentalidade do Santo Espírito, o Senhor ressurgiu dos mortos. Como a primeira semente, e a Tua Igreja segue o mesmo passo, como a segunda semente, Senhor, e vamos ressuscitar também um dia. Te agradecemos, Senhor, aqui nesta presença maravilhosa, na Tua santidade, Senhor. Invocamos o Teu santo nome e entregamos a Ti agora este início de culto, Senhor, as nossas mentes e os nossos corpos, Senhor, que não pertencem a nós mesmos. Mesmo sendo pecadores, Senhor, como somos, mesmo sendo transgressor, Pai, da Tua santa lei, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, ela tem aqui nesta noite nos perdoado, Senhor, de todas as fraquezas, de todas as coisas que nos têm desviado da Tua santa palavra, Senhor, mas que a nossa mente e o nosso coração esteja alicerçados, presos, Senhor, na Tua santa palavra, Senhor. Te peço aqui uma bênção especial, Senhor, aqui nesta noite, sobre todos nós. Que possamos reconhecer, Senhor, o nosso estado, as nossas limitações, Senhor. E dependentes exclusivamente de Ti, Senhor, que nós somos. Eu te peço, Pai, reconhecendo o que somos, uma bênção especial aqui nesta noite para o nosso culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou chamar os santos aqui para compartilhar. Romanos 6, do 1 até o 11. Ali a gente fala do capítulo 15, falamos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como as primícias daqueles que dormem. E agora vem um resultado, aquele resultado ali de 1 Coríntios 15. Que diz assim a palavra do Senhor, segundo escreveu São Paulo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amém, santos. Amados, essa pregação ela não é minha, tá certo? Ela foi do pastor Adriano, ele mandou para mim. Ela é tirada do catecismo de Heidelberg. Ela não foi criada por mim. Ela traz uma tonalidade sobre a questão da ressurreição. Tá? Nós temos que ter garantia disso. Ele também traz a questão da certeza de que nós somos mortos. Você tem que acreditar que você é morto. Eu vou dizer o que significa estar morto em Cristo. Por que o pecado também, o pecado não mais pode nos atingir. A morte
não pode mais nos destruir? Por que a morte ela ainda continua a destruir as pessoas no mundo? Por que a morte ainda faz os seus efeitos colaterais nas pessoas do mundo? Porque eles estão vivos. A morte só quer uma aceitação, uma conversa com quem está vivo. A morte ela não tem efeito para quem está morto, porque ela já matou. Em Cristo, a igreja está viva, mas para com o mundo ela está morta. Então o pecado ou a morte não tem mais efeito sobre nós. Não é para ter. E nós temos que ter a plena consciência do que eu estou morto. Paulo, em vários textos, ainda não é a pregação, estou apenas entrando aqui na parte introdutória, eu vou entrar aqui nela ainda. Paulo cita que em vários textos do Novo Testamento, ele cita textos clássicos que a igreja já conhece demais, que ele diz: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está mais uma vez reafirmando que ele está morto em relação a quem? Ao mundo. Ele está crucificado, está morto, está pendurado, não tem vida, mas ele diz que ele vive em Cristo. E esse é o resultado de quem se diz cristão, irmãos. Infelizmente, quando nós abrimos as nossas Bíblias e olhamos para o mundo cristão, nós não vemos esse reflexo no mundo. A gente não vê. É difícil ver esse reflexo. Pessoas dizem assim: eu estou morto. Tem pessoas que têm até vergonha de se expressar e dizer: e eu sou cristão. Tem vergonha, porque o pecado não deixa ele. Ele tem que vencer essa barreira. Aí Paulo quer mostrar aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios e no capítulo 6 de Romanos que isto é uma verdade para cada um de nós, santos. Você tem que mentalizar que você está morto. Cristianismo é morte, irmãos. Não tem nada de vida no aspecto do mundo, santos. Nós estamos vivos para com Deus e estamos mortos para o mundo. Eu tenho que mentalizar isso. Eu estou morto para o mundo, mas estou vivo para Deus. É esse tipo de cristão que Paulo quer abordar aqui no capítulo 6 de Romanos. Se eu continuar lendo o restante do texto, que não está na pregação, ele vai dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, graça ainda continua sendo, na visão paulina, favor imerecido de Deus. Você não merece nada. Você não merece nem estar aqui hoje. Nós não merecemos nem andar, nem respirar, nos alimentarmos, ver a gloriosa manhã estourando, os pássaros cantando. Nós não merecemos nada disso. Mas a graça de Deus disse que você merece, mas em você não, mas em Cristo. E eu tenho que reconhecer o meu lado, que eu estou morto para o pecado, santos. A morte é o salário de quê? Do pecado. Como diz lá no versículo 23, que quando isso ocorre, então o pecado ele me oferece um brinde extra pela desobediência, tanto de Adão, como a desobediência normal a nós. Então nós somos passivos a passar pela morte, quando entramos em estado de desobediência. Desobediência. Muitos de nós perdemos as nossas vidas, muitos de nós fracassamos em nossas vidas, porque não obedecemos a santidade da palavra de Deus. Conversei uma vez com um colega, eu disse a ele que ele veio se lamentar porque o filho dele tinha sido assassinado. E eu disse: olha o retrospecto do teu filho. Eu vou olhar friamente, vou analisar o caso friamente.
analise o histórico do teu filho. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Honra teu pai e a tua mãe. Se eu obedeço, eu tenho 40 anos de idade, irmãos. Quando eu me deporto para os meus pais, eu sempre estou abaixo do jugo deles, pô. Sempre estou debaixo do jugo dos meus pais. Sempre respeitei os meus pais, mesmo eles errados, eu sempre concordava com eles, nos aspectos dele. Nunca deixei o limite de filho para com o pai. Sempre obedeci a eles. O texto diz que você tem que obedecer aos seus pais. Isso é uma verdade bíblica. Quando eu desobedeço aos meus pais, Deus vai lá e encurta os meus anos de vida. Se dentro da predestinação, dentro do decreto de Deus, ele trabalha da seguinte maneira: se eu era para viver no globo geral 120 anos, como é a idade máxima do homem, 120 anos, na casa de 120 anos, e pelo ato da desobediência de um filho para com seus pais, Deus vai lá e faz o quê? Encurta os anos de vida daquela criatura pecaminosa. As orações dos pais, as orações da igreja não podem fazer efeito sobre isso. Porque Deus, ele está punindo aquele indivíduo porque ele está quebrando as escrituras. Então quem quebra as escrituras é transgressor, está passivo à morte física. Tá? Eu não vou entrar na questão de morte espiritual, porque eu acredito que a igreja não passa por esse estágio. Mas a morte física, ela respira também a morte física. Então quando o homem peca, ele entra nesse estágio. Eu disse para ele: o teu filho vivia numa vida bandida, vida miserável, pela misericórdia de Deus. Ele ainda estava vivo. Estava vivo. Mas quando ele entra por esses caminhos deleitosos, Deus vai lá e diminui a vida dele. Você tem que orar e agradecer a Deus, pô. Agradecer a Deus pela ação de Deus. Não é amaldiçoar, ficar triste, revoltado, injuriado contra a ação que Deus fez. Porque Deus não fez nada, meus irmãos. Deus não fez nada. Quem fez foi Ele próprio. O pecaminoso é quem faz todas as coisas. Quando eu ligo o aparelho, vejo aqueles indivíduos na frente da juíza lá: ah, não me condene não. Ela vai dizer: eu não estou te condenando. Eu não estou te lançando na prisão. Quem está lançando você na prisão é o teu pecado, pô. Não sou eu não. Porque quando você erra, você está pedindo para ser punido. Quando um pecador peca, ele pede para Deus punir ele, pô. Não é Deus que quer punir ele, mas é ele próprio, com seu pecado, que age, faz com que Deus traga condenação para ele. Quando no livro de Romanos, no capítulo 1, em versículo 18, que diz que a ira de Deus está sobre todo aquele que faz o quê? Que transfere a verdade pela mentira. Então ele está pedindo a Deus para que Deus possa bater nele, punir ele. Deus não pune, Deus não lança ninguém no inferno, irmãos, nessas condições. Eu próprio vou caminhando para o inferno com as minhas práticas. Então isso é que Paulo quer trazer, que esta vida não compete para a igreja de Cristo. Não compete para a igreja de Cristo. A morte é a retribuição pela desobediência do homem no Éden. Por que o pastor ele quer dizer que é um resultado lá de trás e não é um resultado atual? Um pensamento filosófico nos dias de hoje, até teológico, diz que as crianças quando nascem, elas nascem inocentes. Maior bobagem disso. Ela não nasce inocente. Ela nasce igual a mim, com 40 anos. Suja, pecaminosa e debaixo da ira de Deus. Preste a Deus, exterminá-la. Por causa do pecado de quem? De Adão. Que demos a teologia reformada, chamamos isso de pecado original. Mas, presbítero, o que é o pecado original? Não tem nada a ver com a origem. Tem nada a ver com a origem. Trata-se de quê? O pecado original é a punição pela desobediência do primeiro casal federal que Deus constituiu, que chamamos de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, é interessante que Adão ele não pecou. Adão não pecou diretamente. Adão ficou lá, isolado. Quem peca
É ela, as mulheres. Não falo mulheres porque vocês foram tirados dela. As mulheres pecaram em Eva e Eva pecou nas mulheres. Então, quando Eva desobedece à lei de Deus, ela traz condenação para ela própria e para todas as mulheres. Mas a condenação ainda não caiu sobre os homens, nesse modo geral de se ver. Mas quando Adão aceita a opinião da sua esposa, aí ele erra, aí o Senhor vem até ele. Você vê que Deus não foi quando Eva peca. Deus se retrai, fica aguardando. Mas quando ele peca, o Senhor vai diretamente a Adão e pergunta: onde estás, Adão? Ele estava se escondendo de Deus por causa do pecado. Foi o primeiro pecado de transgressão dentro do ciclo humano. Então, quando aquele casal ele peca, ele me condena a ir para o inferno. Sem ter conhecimento que é Deus, sem ter conhecimento do amor de Deus, sem saber nada sobre Cristo, sobre amor, sobre salvação, redenção, nada eu sabia. E Deus disse: tu já está indo para o inferno. Todos os seres humanos foram mergulhados no pecado, no resultado do pecado por causa de Adão e Eva. As crianças, quando nascem no ventre materno da mamãe, ela já nasce manchada pelo poder do pecado. Todas elas já são passíveis ao quê? A morte eterna. Mas um bebê inocente, não fez mal a ninguém. Realmente, ele não fez mal a ninguém, santos. Mas Deus não olha pela ação que ele fez. Deus está olhando lá atrás do Éden. Aí Romanos 5 vai dizer: pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão justificados. Eu também não fiz nada para merecer o pecado de Adão, como também eu não fiz nada para receber a salvação em Cristo. A dívida foi paga. Eu não fiz nada para pecar e fui condenado. Eu também não fiz nada para ser salvo e estou salvo. Então essa é a moeda que ele quer dizer. Então todos morrem em Adão e de lá para cá a morte entrou em nossa história e em nossas vidas e não sai mais a morte. Ela não tem mais como sair, está impregnada, ela não tem mais como ela sair do ciclo humano, porque foi determinado por Deus, foi decretado na eternidade, que quando Adão ele transgrediu, a morte entra e não sai mais. Pô. Você vê que as crianças nascem, entram no estado de puberdade, amadurecimento e morrem. As células não reproduzem mais. Eu não sei até que idade o nosso organismo ele produz células. O Diaco está dizendo que é 25, 30 anos. Tá bom, vamos dizer que está nessa casa. Então, a partir daquela idade, ele não mais reproduz. Sabe por que ele não reproduz? Porque ele vai ter que entrar no terceiro estágio final do ser humano, que é a morte. Vai ter que envelhecer, e o resultado do envelhecimento é o quê? Morte. É por isso que as mulheres tão preocupadas em salão de beleza. Preocupada. Em comprar produtos para não envelhecer. As rugas não devem aparecer. É o resultado do pecado. O homem aparece o cabelinho branco, começa a cair. Resultado do pecado também. Começa a envelhecer, a criar doenças. Resultado do pecado. Tudo isso é o resultado do pecado, santos. E eu vou ter que morrer um dia. Eu tenho que morrer satisfeito, irmãos. Eu tenho que morrer e dizer assim, morrer fisicamente só. E partir contente. Essa é a diferença. Eu tenho que morrer contente. Não por questão de pecados, porque eu sei que for por essa razão, eu estou automaticamente condenado diante de Deus. Porque todos os meus pecados, os nossos pecados, eles estavam sendo cravados na cruz com Cristo. Nada que eu fizer vai quebrar uma comunhão eterna com Deus. Nada que eu fizer pode quebrar essa comunhão, porque não depende de mim, santos. Tá? Não pode quebrar. Ela pode danificar um pouco. Quando eu peco, eu estou dizendo a Deus que eu não estou contente com a lei dele. Então ele vai me punir, santos. Pode ter certeza com isso. Tá? Ele vai punir a igreja. Aí Paulo quer trazer aqui à tona, com a questão de Adão e com a questão de Cristo, que em Adão
Adão só trouxe uma coisa para a raça humana, que foi desgraça. E em Cristo, ele quer mostrar que é o contrário, é o oposto de Adão. Trouxe coisas boas, e trouxe vida, e trouxe ressurreição. Então, desde a queda de Adão no Éden, o mero homem não tem o poder de dizer não à morte. Ele não pode dizer, irmãos. É um encontro que Deus marca com o indivíduo. A morte não é uma pessoa. A Bíblia mostra a morte como pessoa, mas ela não é uma pessoa, irmãos. A gente vê nos filmes de terror, um homem de capa preta com um garfo, daquele tipo de tridente, querendo acabar com as pessoas. A morte não é isso. Nós não conseguimos enxergá-la, abraçá-la, respirá-la, apalpá-la, porque ela é totalmente fora da nossa atmosfera. Quando os nossos órgãos não mais correspondem mais aquilo que tem que ser, que tem que reproduzir, então, quando ele para de funcionar, aí dá-se um nome de morte, porque os órgãos pararam de funcionar. A chamamos de morte biológica, que é a questão do desaceleração e os órgãos param. Aí entra agora no segundo estágio de morte, morte espiritual, que é a separação da alma de Deus, para depois entrar na terceira morte, que é morte eterna, que é a separação do homem eternamente de Deus. Esse é o último estágio que ocorre com a questão do ser humano. Paulo quer me dizer aqui também que eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que acreditar que existe ressurreição, irmãos. Ressurreição. Eu não tenho medo de morrer, irmãos. Eu não devo ter medo de morrer. Tá? Também não vou me expor a perigo. Expor a perigo é uma coisa e ter medo de morrer é outra coisa. Na minha função, que eu trabalho hoje profissionalmente, eu digo, eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer. Porque eu me dou com certas pessoas em níveis de periculosidade altíssima e eu trato normal eles. Mas não tenho medo de morrer. Saio de casa sozinho, volto sozinho, não tenho medo de morrer. Não ando armado, não preciso andar armado. Tá? Eu não tenho medo da morte. Existe o risco. Mas medo de morrer, não. Por que que não se deve ter medo de morrer, santos? Por que que não se deve ter medo de morrer? Se você tiver convicção do que você é, para onde você vai e de quem você pertence, você não tem medo de morrer. Quem eu sou? Eu tenho que descobrir quem eu sou. Para onde eu vou? Para onde é que eu vou? E de quem eu pertenço? Jesus fez várias promessas, e uma dessas promessas miraculosas, fantásticas, que a sociedade, que o mundo hoje busca, Cristo já deu para a igreja. Ele não vai dar, ele já deu à igreja. E chamamos de vida eterna. E outra parte da vida eterna que diz que os corpos dos eternos, eles não se destroem, mas eles viverão para sempre, santos. Que entramos no segundo estágio da vida, que chamamos de ressurreição. Vou morrer e vou retornar. Chamamos isso de ressurreição do corpo. Como Cristo morreu pela primeira vez, e Ele ressuscita, Ele diz que semelhantemente também nós vamos passar pela mesma transformação, pelo mesmo processo. Aí ele começa a cantar para a igreja de Tessalônica. A igreja que não tinha fé direita, eles não confiavam bem nesse tipo de promessas de Deus. A gente vê hoje muitas igrejas falando de arrebatamento, mas não entende o que é um arrebatamento. Não entende esse aspecto do que é arrebatamento. Eles pensam que arrebatamento é o fim do mundo, que vamos ser arrebatados com Cristo e todas as coisas vão cessar, que estaremos para sempre nos céus. Não é bem por aí que se trata as coisas. O arrebatamento ele tirará os santos da terra e diz que os mortos que morreram, eles vêm primeiro, porque é uma ordem que Deus deu. Depois nós, os vivos que estivemos naquele momento, nós não passaremos pela morte física, a primeira, mas subiremos juntamente com aqueles que ressuscitaram do passado. Quem são esses do passado que morreram? Desde Adão até ontem, por aqueles que morreram.
E se eu estiver vivo naquele momento, eu não vou provar o sabor da morte física, a primeira morte. Porque meu corpo vai passar por uma transformação radical. É uma metamorfose 100%. A morte já não tinha efeito contra ela e passou dali, não terá mais. O corpo se tornará semelhante ao corpo de Cristo, quando ele subiu. Então, esses processos a igreja tem que conhecer. Por que a igreja é tão fria, irmãos, com relação a isso? Porque ela não conhece quem é Cristo. Por que a igreja despreza tanto a doutrina da ressurreição, Santos? Porque ela não sabe o que significa a ressurreição de fato. Por que os crentes vivem uma vida tão mesquinha? Porque eles ainda não conhecem a Cristo Jesus. Se prega Cristo nas igrejas, pregam. Se falam de Cristo nas ruas, falam, irmãos, mas não vivem o Evangelho pleno. Só passará a ter essas experiências das Escrituras quando nós cumpramos as regras que Deus estabeleceu. E a primeira regra que Deus diz para o novo convertido, sabe qual é a primeira regra? Deus diz que você tem que conhecer Ele. Você tem que conhecer o seu Senhor. Antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele dai glória. Como é que eu posso dar glória a uma pessoa? Dar glória não é com a boca, irmãos. É com vida. O texto pede vida. Também não tem nada contra alguém que pronuncie, glorificando a Deus com boca, com língua. Não tem problema. Mas o texto está pedindo vida. Glorifique ao Senhor com a tua vida. Isto é a importância do Evangelho para nós que somos cristãos, ou estamos tentando ser cristãos. Então, na Escritura há registro de ressurreição. Várias pessoas passaram por este processo. Morreram, estava dentro do decreto de Deus, os santos. Eu tenho que entender uma coisa: o que está dentro do decreto de Deus vai fluir, e eu não posso impedir. Eu tenho que acatar e tenho que respeitar isso daí. Não é que eu agora começo a pregar o Evangelho na rua e vou levantar mortos, que eu diga uma coisa para vocês. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer. Ah, mas o texto diz lá que Cristo ressuscitava. Eu acredito também nisso. Eu acredito plenamente que isso foi verdade. Existem fatos históricos que ocorreram no passado que não podem mais ocorrer nos dias de hoje. Ah, não tem fé? Tenho fé. Minha fé não é uma fé emocional, santos, de dentro para fora. Minha fé não é essa. A minha fé vem de fora para dentro, que chama-se Escrituras. Ela vem de fora para dentro. Eu tenho que examinar os textos para saber o que é que Deus está falando conosco. Aí Deus, lá no Antigo Testamento, Ele fez esse trabalho de ressuscitar. Aí mostrou que tem o filho da viúva dos dias de Elias, foi ressuscitado com um propósito, não foi porque só a questão da misericórdia. O soldado que foi depositado também no túmulo de Eliseu, ele voltou dos mortos. A pequena Talita também, Lázaro, todos voltaram. E por que foi que Lázaro, um dos últimos a morrer, e Deus ressuscita Lázaro? Mas por que Deus ressuscitou Lázaro? Porque teve misericórdia de Lázaro? Teve compaixão de Lázaro? Não. Porque quando Lázaro ainda estava enfermo, os mensageiros e os servos de Lázaro foram até o encontro de Jesus e disse: Senhor, teu amigo está lá, morrendo, se acabando. O Senhor fez, vamos lá ver. Ele fez o quê? Não vou não. Esta doença não é para a morte, mas é para a glória do meu Pai. Pode voltar. Eles não entenderam nada. E voltaram, cabeça baixa, voltaram tristes, e quando chega lá disse, talvez, isso não está nas Escrituras, mas talvez Marta e Maria perguntou, cadê o mestre? Esse mestre, ele não vem. Ele disse que não vem, disse, não vem. Quando Jesus, depois que ele morre, no terceiro dia, Jesus quando entra na aldeia, o que é que Marta disse? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Estavam o quê? Discutindo com ele. Pô.
se o Senhor estivesse aqui, isso não teria ocorrido. Porque ela também estava irada com Jesus, irmão. Que ela queria que ele estivesse no ato para ele não morrer. Mas o que é que Jesus disse para ela? Marta, até os mortos, se eles creem, e os mortos creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou trazer ele de todos os jeitos. Ó Pai, eu vou orar dessa forma. Ele quer dizer isso, para que esses incrédulos que estão aqui ao meu redor creiam. João 11:42. Para que eles creiam que tu me enviaste. É por isso que eu oro assim, dessa maneira alto, para que eles escutem e para que eles entendam quem eu sou. E o meu propósito aqui nessa tarde aqui é para que a tua glória seja manifesta. Porque várias pessoas morreram na época de Cristo e Cristo não fez nem questão de trazê-las à vida. Mas estava dentro do decreto de Deus. E aquele dia, na casa de Lázaro, ele iria trazer o Lázaro de volta para que reafirmasse quem ele era, quem Jesus era, o Cristo. E somente o Cristo fazia aquilo e as coisas foram se juntando. Então ali houve a ressurreição, onde a morte física ela foi ignorada. Cristo ele não respeita a morte. Não respeita a morte. Ele trouxe de volta aquilo que estava em falha, ele trouxe com a maior perfeição. E o corpo foi restaurado, irmãos. As pessoas quando viram aquela cena se maravilharam. Eu acredito que muitos ali até se dobraram diante de Jesus. Muitos começaram a glorificar a Ele. Os judeus faziam isso demais. E agradecer a Deus por aquele homem estar presente no meio da multidão para fazer um negócio daquele. Tu já imaginou, Santos, um parente nosso estendido dentro de um caixão? Imagine agora um parente de vocês, que se já passou, poderá passar futuramente, estendido dentro de um caixão, e a gente querendo que aquele ente querido nosso, ele saia dali, e não tem como sair, irmãos, porque não depende dele. A morte é mais forte do que ele. E se de repente chega uma pessoa e manda aquela pessoa se levantar, e o morto se levanta, isso é uma alegria que a gente não pode pagar. A gente ficaria grato para o resto da vida para aquela pessoa que fez aquele ato. E Jesus fez isso. Trouxe aquele homem de volta. Aí diz que Maria e Marta foram uma das melhores servas que ele já teve. Passaram agora a reconhecer quem era Jesus. Pô. E elas seguiram a Cristo o resto de suas vidas. Elas seguiram a Cristo. Foram fiéis a ela. Maria Madalena, aquela prostituta, adúltera, quebradora das leis do Senhor, vivia numa vida miserável. O destino dela era morte, sem misericórdia, e ela teve um encontro especial com o homem da ressurreição. Praticamente ali ela nasceu de novo, porque ela ia ser o quê? Apedrejada até a morte. Quando o homem tem um relacionamento com outra mulher que não é a dele, e chamamos dentro das Escrituras de adultério, no Antigo Testamento de lá, que os dois, em Levítico diz que os dois são levados até o sacerdote para o quê? Para morrerem, serem apedrejados. E ela sabia que ia ser apedrejada. Aí Jesus vai e diz assim para ela, vai e não peques mais. Deu a nova vida para ela. Ela estava morta de fato ali. E ressuscitou. Ela ia morrer fisicamente. Jesus salvou ela da morte. Então Jesus, ele salva, ele ressuscita, porque ele é do caráter dele. Então é um verdadeiro contraste entre Adão e Cristo. Então aqui Deus fez no passado e no tempo de Cristo, ele ressuscitou várias pessoas, que está nos registros. E quem operou essas ressurreições, são todas elas, Deus, Deus e Deus. Deus Pai sempre estava fazendo o trabalho da ressurreição. Jesus, quando morre, não é Jesus que se ressuscita por si próprio. Deus vai lá, o Pai, e traz a Jesus e ressuscita ele. O corpo dele é trazido outra vez para a vida, mas através de Deus. Ok? Então, eles foram executados pelo poder de Deus e não pelo poder mero humano. Além disso, quem foi ressuscitado por Deus, ele irá voltar a morrer de novo.
Aquelas pessoas que foram ressuscitadas, o Lázaro e outros no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eles foram ressuscitados, mas outra vez provaram a morte física e todos morreram de novo. Todos passaram outra vez pela morte. Jesus foi o primeiro homem que venceu a morte. A ressurreição física de Jesus é a vitória dele sobre a morte. Ele, como homem, tinha autoridade para isso. E Jesus disse aos seus discípulos, João 10:17, por isso o Pai me ama, porque Ele deu a minha vida para reassumir a vida. Então, quando Jesus Cristo morre, Ele está me dizendo que agora eu serei igualmente, fisicamente e internamente feito Ele, santos. O propósito da ressurreição é trazer você à tona de volta para esse propósito com Deus. E esse é o propósito secundário da ressurreição, nós. No capítulo 15. Quando nós viemos da madre de nossa mãe, já nascemos contaminados pelo pecado. Nós não entendemos o que é a mente de Deus. Passamos pelo novo nascimento, estamos dentro das igrejas, falando sobre isso, vivendo sobre isso, mas quando formos daqui para o outro lado, e voltarmos de novo, a mentalidade já volta totalmente diferenciada. Não é mais com a mente de hoje. Quando Jesus morreu, ele já voltou totalmente diferenciado dos demais. A mulher, quando vai tocar nele, ele diz o que com ela? Não toques em mim, mulher, porque eu não fui para o Pai. O corpo já estava com outro processo, que não era mais o corpo físico de Jesus. E ele estava próximo ao túmulo e algumas pessoas não reconheceram que era ele. Na estrada de Emaús, se eu não me engano, não falha a memória, ele estava atrás dos discípulos, os discípulos argumentando, e ele atrás dele, e os discípulos não o reconheceram. A matéria física, biológica de Jesus estava altamente alterada. A mesma forma, os nossos corpos irão passar, irmãos. E eu tenho que crer nisso. Temos que acreditar que isso é uma verdade. Da mesma forma que ocorreu comigo, vai ocorrer com vocês. Pô. A morte não terá mais domínio sobre vocês. Como vocês passassem, dizer assim, eu não tenho medo mais de morrer, porque eu não morro, eu sou eterno. E somos seres eternos, amados. Por que somos seres eternos? Porque somos filhos da eternidade. Em João 3, quando diz aquelas coisas, aquilo não é brincadeira. Porque Deus amou o mundo de tal forma que, o quê? Unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida perecível. Não é assim que diz o texto? Vida eterna. Eterno é algo que não tem fim, algo que não acaba. Essa foi a promessa que Deus fez em Cristo para mim. E eu tenho que acreditar que eu sou um ser eterno. Viverei para sempre, irmãos. Viverei para sempre. Isaías diz que o homem foi feito lá para viver eternamente. A terra foi criada para viver para sempre. A terra foi criada para servir a mim como um ser eterno. E isso vai acontecer, irmãos. Para que Deus criou a terra? Para me servir, para servir ao homem. Todas as coisas da terra foram formadas para o homem. A chave de Deus para o mundo somos nós, seres humanos. Deus fez no primeiro dia isso, no segundo dia fez isso, no terceiro dia fez isso, no quarto dia fez isso, no quinto dia fez isso, e no sexto dia a perfeição dele chega. E no sétimo dia ele disse, pare, descansar. A chave final somos nós. O diabo sabe disso. Não é ele, não é os anjos. Os anjos dizem assim, Senhor, queremos pregar o teu evangelho. Aí ele diz, não, isso não compete a vocês. Cabe a criação perfeita que eu criei para fazer isso. E somos nós, seres humanos. Por que Deus quer trazer a igreja da ressurreição? Porque nós somos as coisas mais importantes que Ele tem. Pode ter certeza disso, irmão. Você pode dizer assim, plenamente, sem nenhuma dúvida, a coisa mais importante que Deus tem na terra e no mundo somos nós. Deus mata o próprio filho. Deus mata outras pessoas por causa da igreja. Deus faz
acabar com várias coisas por causa da sua igreja. Pô. Somos nós, os seres humanos que compõem a igreja. Deus nos ama tanto. Deus acabou o mundo com água para preservar quantas pessoas? 7 pessoas. Se eu não me engano, 7. A sua igreja estava dentro da arca. Ele fez, eu quero que acabe com tudo que tiver aí. Não respeitou ninguém, irmãos. Mas por amor dos seus seres humanos que estavam dentro da arca, ele fez isso. Amor de Deus para com cada um de nós. Por amor a mim, ele matou o filho dele. Por amor a nós, ele sacrificou o próprio filho. Para dar vida a mim, para que eu fosse um ser eterno feito ele. Eu pergunto aos santos. Não precisa também responder vocês. Será que vocês estão dando valor a isso? Será que nós damos valor à vida eterna que foi confiada a nós, a cada um de nós? Ou somos tão relapsos que nós não enxergamos essas coisas? Eu só sou cristão quando eu vou para a igreja. Isso é um retrato do evangelicalismo nos dias de hoje. Quando a pessoa está dentro de 4 paredes dentro da igreja, ela é a maior santa de todas. Mas quando ela sai dessas 4 paredes, Deus tem a misericórdia. Cristo nos chama para uma vida de santidade diante dele, santo. Santidade não é vestes. Santidade não tem nada a ver com as coisas que perambolam pelo mundo. A santidade parte de Deus para conosco. Há uma separação íntima que o Senhor faz com cada um de nós. E Ele tem o simples prazer de dar todas as coisas que estão interligadas em Cristo. Aí Cristo continua a falar e dizer que ninguém a tira de mim, mas pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar e também para reaver. E esse mandato eu recebi de meu Pai. Ele diz que não foram os judeus e nem os romanos que tiraram a vida de Jesus. Ele que os colocou na mão dos rebeldes para morrer. O próprio Jesus se entrega para morrer como sacrifício. Aquele pregador do passado chamado John Owen, ele escreveu um livro chamado de Na Morte da Morte de Cristo. O resumo do livro, por quem Cristo morreu. E ele diz, quem matou Jesus não foi Pôncio Pilatos. Quem ordenou a execução de Jesus não foi Herodes. Quem incentivou a morte de Cristo, quem incitou a morte de Cristo, não foram os romanos, não foram os judeus, mas o próprio Deus que fez isso. O próprio Deus. Deus dizia para Moisés, Moisés, vai lá e diga a Ramsés, tira o meu povo do Egito e vem aqui para esse monte me adorar. Aí Moisés, sim senhor. Quando Moisés chegava lá, aí o Senhor dizia para Faraó, diz a ele, não liberta o meu povo. O texto diz, e Deus endureceu o coração de Faraó. Aí quando Moisés chegava bem afoito, e com muita autoridade dizia, assim diz o Senhor, liberta o meu povo. Aí ele começava a debochar de Moisés. Quem é o teu Deus? Eu não conheço o teu Deus. Não conheço. Aí começava a guerrear. E Deus queria isso. O circo pegando fogo. Deus gostava disso. O circo pegando fogo. Moisés querendo brigar com o Faraó. Ele disse, eu quero isso. Porque se isso não ocorrer, eu não posso aparecer. Deus quer aparecer no meio do povo dele. Mas o povo é tão covarde que não acontece as coisas. Aí Deus diz, vou provocar no meio dele brigas para que eu me apareça. Deus chama-se uma palavra de glória. O que é glória? É quando Deus aparece no meio do povo. E diz que a minha glória está no meio de Israel. Agora vá lá e anuncie ele. Diga assim, eu vou tirar vocês do Egito. Com mão de ferro. Vou lançar pragas para arrebentar os egípcios. Vou matar os filhos dos egípcios por amor de vocês. Mas eu quero aparecer. Vou deixar eles alguns dias sem águas. Os campos deles vão ficar todos contaminados, cheios de vermes. E vão comer a colheita. Gafanhotos vai invadir o povo. Pragas e mais pragas vai consumir a todos por amor de vocês. E eu vou aparecer no meio de vocês. Agora, fique ciente de uma coisa. A nenhum de vocês as minhas pragas vão alcançar. Pode ter certeza disso. E a história diz que alguns egípcios pularam para dentro do arraial dos judeus. Alguns egípcios pularam para dentro do arraial dos judeus, porque acreditaram
no Deus de Moisés. E era uma prática. Amados, aqui também quer dizer o seguinte, na segunda parte daqui: o Filho de Deus venceu a morte. Jesus subiu o glorioso degrau de sua ressurreição. E essa ressurreição, ela trouxe alguns benefícios para conosco. Ele nos favoreceu como a justiça dele, a nova vida e a garantia de ressurreição. Eu agora, diante de Deus, eu sou um homem justo. Mas será que isso é verdade? Será que agora nós possamos dizer assim na presença de Deus: eu sou justo? Romanos 5 e versículos 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, que é a aliança que Ele fez, eu agora sou justificado. Eu não sou justo, eu fui justificado dos meus pecados, do passado, do presente e do futuro, justificado com um plano de redenção diante de Deus. Deus não olha mais para Clécio querendo exterminá-lo, com raiva dele. Não olha mais, não. Por que ele não olha? Porque quando ele olha para Clécio, quando ele olha para a igreja, ele não vê mais a igreja em si, ele vê Cristo, a justiça de Cristo. Quando ele olhar para vocês, eles não vão ver mais, ele não consegue mais enxergar os vossos pecados, porque ele está vendo a justiça de Cristo. Pode ter certeza disso. Quando Deus olha para você assim, ele está vendo Cristo em você, ele não está vendo você. Porque se olhar somente para você, a atitude de Deus é condenar. Deus não é carrasco, irmãos. É a santidade dele que não permite uma ligação com o pecado. Pode ter certeza disso. Quando nós pecamos, irmãos, o que é que ocorre quando nós pecamos? O que é que ocorre entre Deus e a igreja quando nós pecamos? Aí Paulo trouxe esse ensinamento para a igreja de 1 Coríntios. Ele diz, começa a relatar a igreja de Coríntios. A igreja que era uma das igrejas mais ricas da época, igreja financeira riquíssima. Ela vivia entre o Mediterrâneo, ali era a passagem, a cidade era portuária, e muitos navios chegavam e saíam, e a cidade era podre de rica. E os crentes viviam muito arregalados. A prostituição, o adultério, fornicação, a adoração de milhares de deuses em Corinto, porque a Grécia era um berço onde tinha milhares de deuses. E quando houve a conversão da igreja, quando Paulo foi pregar em Corinto, quando a igreja foi convertida, e eles começaram a ver que a vida que eles tinham antes não era compatível com o que Cristo queria, então começou a ter choque. Porque a minha vida anterior não estava sendo bem tratada com a vida de Cristo. E Paulo começou a dizer na ceia: tem muitos que já dormem. Muitos já estão dormindo. Deus fez com que eles dormissem. A palavra dormir quer dizer que eles já estavam mortos. Já estavam mortos. A minha santidade não pode ser compartilhada com o pecado. Mesmo eu sendo teu filho, principalmente você. Principalmente quando eu sou filho da aliança de Deus. Eu sei que a doutrina da aliança, ela não é pregada nos dias de hoje. Se ela for pregada corretamente, eu vou ter lugar no reino de Deus. Eu vou ter um lugar fixo, eu sei por que eu estou dentro da igreja. Se você perguntar a milhares de pessoas o que é que você está fazendo dentro da igreja, eles não sabem responder isso. O que é que eu estou fazendo dentro do corpo de Cristo? Eu não sei. Eu sei que eu sirvo a Cristo, que eu sou salvo. Você não sabe o que é salvação ainda. Você não experimentou ainda o que é salvação. Quando eu sou filho da aliança, eu reconheço o meu estado. Eu reconheço o que devo fazer. Eu reconheço ao meu senhorio, que é Cristo. E quando os apóstolos entenderam isso, ele disse: não vos chamamos mais de servos, mas de amigos, porque agora nós somos amigos. Vocês entenderam quem eu sou, vocês entenderam a minha mensagem, vocês compreendem o que meu Pai quer. E a oração de Cristo é somente essa: Pai, para que eles sejam um, assim como eu e ti. Eles têm que ser. Não pode haver divisões na igreja.
partidarismo, pessoas arrogantes dentro do corpo de Cristo. Não pode ter isso, não. Uma vez eu preguei, eu conversando com alguns seminaristas, eu já era ministro, eu dizendo para ele, você sabe quem é o menor membro da minha congregação? Ele veio dizer, o zelador? Eu disse, não, o zelador, eu acredito que o zelador é um dos mais fortes que tem na igreja. Ele olhou assim, não entendi, você vai entender, meu irmão. Na minha igreja, os ministros, eles são feitos de tapetes. Tapetes, exatamente. Eu vim para servir você, meu querido. Então, você é superior a mim e sempre vai ser superior a mim. Ofício não leva ninguém a lugar nenhum. Eu estou aqui para lhe servir. Ele disse, não, na minha igreja o maior é meu pastor. Eu digo, não. Na minha igreja não. Na minha igreja o maior é aquele que está lá atrás, aquele bem humilde lá no banco. Aquele é o maior. Aquele que reconhece que é um pecador. Aquele que reconhece que não pode nem olhar para os céus, porque de tão ruim que ele é, de tão pecador que ele é, que ele reconhece que é pecador, que ele reconhece que ele não pode fazer nada, ele reconhece a dependência de Deus na vida dele. Esse aí é o grande. Olha só, 2 homens foram para a presença de Cristo, 2 homens. Um dizia que eu dou dízimo na igreja, eu não sou pecador como esse miserável aqui é, e começava a se engrandecer. Aí aquele outro senhor pergunta, e você? Ele diz o quê? Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para os céus, para ti, de tão pecador que eu sou. Aí o Senhor pergunta, qual dos dois foi justificado diante de Deus? Aquele que fazia, ele cumpria todas as leis, ele cumpria de verdade, ele cumpria as leis cabalmente. Não faltava os trabalhos do templo, nas sinagogas a instrução, a Torá, ele não faltava a Torá, ele cumpria os procedimentos, as cinco regras da Torá ele cumpria, era dizimista fiel, não se misturava com os publicanos, não queria pacto com os pecadores. Aí Deus disse, você não serve para mim. Mas, presbítero, como é que ele não serve se o homem está num patamar de santidade lá em cima? Não serve, porque falta algo principal nele, irmãos. Arrependimento, que ele não tem arrependimento no coração dele. A mensagem da igreja primitiva sempre foi essa, irmãos. Arrependei-vos a cada um de vós. Tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, essas coisas não valem de nada. Aí Paulo disse, o que adianta eu falar a língua dos homens, dos anjos? Se eu não tiver arrependimento, se eu não tiver amor, nada eu serei. Então não adianta ter isso. Nada disso. É arrependimento que temos que ter. Então eu digo para você, viu, meu querido, eu sou um dos servos de Cristo mais miserável que tem. Os menorzinhos que tem. Eu acho que você, nem com aquela lupa, você consegue me achar, de tão pequeno que eu sou. Não sou nada na igreja, irmãos. Mas um dos mais miseráveis sou eu, pode ter certeza disso. Aquele que está lá atrás da congregação, aquela senhora humildezinha, aquela dali, ela é a superior da igreja. É isso que Cristo quer, irmão. Se eu considerar você superior a mim, eu nunca vou ter confusão, irmão. Se você considerar que eu sou superior a você, é a mesma coisa. A igreja sempre vai ganhar. Porque cada um de nós devemos considerar um aos outros superiores. E dentro do projeto de Deus, dentro do corpo majestoso de Deus, ele proclamou isso, justiça, nova vida e garantia de ressurreição. E esses aspectos santos têm que estar dentro de nós. Eu tenho que acreditar que eu fui justificado por Deus. Vou encerrar, vamos, diácono. Eu tenho que acreditar que eu fui justificado por Deus. Eu não vou mais para o inferno, eu fui justificado. É como se eu comprasse um certo produto a 24 parcelas e todo mês eu tenho que chegar lá e pagar aquelas parcelas, porque senão eu vou ficar em dívida com a sociedade. Aí Deus diz assim, eu vou pagar a tua dívida, vou pagar a tua vida, você não tem condições de pagar mais. Então eu fui justificado da minha dívida que eu tinha com o Senhor. Ele diz que hoje eu sou justificado em Cristo. Pelo sangue de Cristo eu sou justificado. Não irei mais para o inferno. Eu não serei salvo, irmãos. Eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Quando alguém me pergunta, tu vai ser salvo? Eu disse, não, nunca serei salvo. Mude o vocabulário, irmãos. Já sou salvo.
Aí Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Agora veja, ele pluralizou as coisas. Somos. Porque ele está falando para a igreja. Mas se ele falasse do singular para mim próprio, ele dizia, sou salvo. Mas ele falou para a igreja, somos salvos. E isto é poder de Deus, não me pertence estar discutindo sobre esse assunto. Mas ele disse, você tem que acreditar, você já foi justificado. Então, ele já entra agora no segundo estágio, uma nova vida. O que é uma nova vida, irmãos? O capítulo 6, que a gente acabou de ler, ele está me dizendo que eu tenho que ter um molde de vida, baseado não na igreja, igreja não, fora igreja, baseado nas escrituras, que eu tenho que ter um molde de vida. É uma nova vida, moldada em Cristo, irmãos. Aí eu pergunto mais uma vez em vocês, minha mãe, a profissão dela era costureira, e eu via os moldes que ela fazia. A mulher chegava lá, aquelas gordinhas, vamos tirar o molde seu aqui, as magrinhas, aí começava a medir, isso aqui é o teu tamanho, esse aqui, o teu molde é esse daqui. Aí eu pergunto para vocês, qual é o molde de vocês com Cristo, irmãos? Qual é o molde de vocês? O modelo que vocês têm? Qual é a referência que vocês têm em relação a Deus? As Escrituras, irmãos, é o modo perfeito de Deus. Quer agradar a Deus, irmãos? Respire as Escrituras. Quer andar nos caminhos de Deus, irmãos? Olhe para as Escrituras. Davi cansou de dizer isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque os pés têm que andar em lugares não escorregadios. Por que tem que iluminar o caminho do servo? Quem ilumina as Escrituras, irmãos? O próprio Cristo. Ele é as Escrituras. Eu não vejo as Escrituras como um livro normal. Eu não consigo mais enxergar as Escrituras como um livro normal. Eu só olho para as Escrituras como se fosse Cristo, irmãos. Cristo é o Logos da igreja. Ele é a palavra da igreja. Quando você abrir as Escrituras, pode ter a plena convicção. Cristo está aqui com você. É a própria palavra de Deus. É Cristo. Então ele está me dizendo que eu fui justificado, eu tenho agora uma nova vida em Cristo, que ele vai começar a dizer da seguinte expressão, santos. Está com aberto aí de vocês? O versículo 6 e 6 diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos mais a questão do pecado, como escravos. Ele está me dizendo que eu não devo mais servir ao meu antigo mestre, que é o pecado, como escravo dele. Você agora não é mais escravo do pecado, não é do diabo, irmãos. Você não é mais escravo do pecado, você não mais pertence ao pecado. Você agora é escravo, não do pecado mais, mas escravo de Cristo. Escravo da justiça, da perfeição, da santidade, da bondade, do amor, da misericórdia, da retidão, arrependimento. É escravo dessas coisas. Quando alguém olhar para você, você vai ver um escravo de Cristo. Aí quando os malfeitores olharam para a igreja de Antioquia, disseram, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Porque enxergaram esses pontos neles. Eles não andavam vestidos de sociais, de gravata, mulher com saia longa, de manga comprida. Ninguém identificou eles por isso, mas identificou uma vida de piedade neles, irmãos. Uma vida de sendo enojado pelo pecado. Eu não quero mais saber do pecado. Não quero mais pecar. Eles pecavam, mas ele dizia assim, eu não quero, meu coração não quer mais pecar. Eu tenho um nojo do pecado. Essa foi a identidade. É uma igreja arrependida dos seus pecados. Quando a sociedade ia ver aquela igreja na prática, via que aquela igreja está se assemelhando àquele nazareno que morreu. A igreja de Antioquia, aquelas pessoas que moram em Antioquia, eles estão se assemelhando àquele homem que morreu lá em Jerusalém. É por isso que eles são chamados de cristãos. A palavra grega diz o quê? Que é pequenos cristos. Quando a sociedade for te ver aí fora,
ela tem que ver você como Cristo, irmãos. Não é vendo como igreja reformada, igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas, fora isso daí. Ela tem que ver você como Cristo. A verdadeira igreja é essa, irmãos. Cristo em vocês. Quando olhar para Rodrigo, Cristo. Quando olhar para Ruth, Cristo. Fernanda, Bruno, Natália, Cícero, Josinaldo, Leonardo, as duas santas, Natália, todos, tem que ver Cristo, e não somos nós. Isso é o padrão da igreja, santos. Aí Paulo diz que não mais sirvamos ao pecado. E o terceiro ponto que ele diz que vamos receber um corpo ressurreto. É o terceiro ponto final. Justificados, nova vida e ressurreição. Nós somos os únicos seres do mundo que possamos descansar tranquilos, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos. E se acorda tranquilo, porque somos seres garantidos, irmãos. Não tem estresse, não há preocupações nesse sentido. De morte, doenças. Não podemos pensar nessas coisas, irmãos. Os apóstolos estavam preocupadíssimos com a condição da vida. E eu até entendo, irmãos. Eu até entendo a condição social da vida. Mas Jesus disse para ele, logo no início lá de Mateus, nos primeiros capítulos, ele começa a dizer, ele diz, olha para os lírios do campo, olhe para eles. Os apóstolos começaram a olhar, o que vocês veem ali? Eles não tecem, quer dizer, eles não fazem nada, mas eles já são lindos e belos por natureza. Quem faz isso com eles? É Deus. Olha os pássaros agora, eles não trabalham para comer, não. Realmente, os pássaros não trabalham. Pega de 7 da manhã e vai até 5 da tarde trabalhando para que venha comida para eles. Vem? Não. O Senhor os alimenta todos os dias. Será que os pássaros, os campos são mais importantes do que vocês, meus filhos? Não. Pode ter certeza disso. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele diz, olha, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. É a mesma palavra lá para os egípcios. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo, rapaz, que ande, prossiga, que eu estou com eles. Como é que um indivíduo passa 40 anos com uma camisa dessa? Eu queria saber onde é essa loja para comprar essa camisa. 40 anos com o tecido e o tecido não se acabar. 40 anos com o mesmo calçado e ele não se destruir. 40 anos eles vagando pelo deserto. Eles não paravam assim numa grife, vou pegar uma roupinha hoje aqui para continuar minha jornada no deserto. 40 anos no deserto. Circulando, até Deus dizer assim, vou matar um por um, meu irmão. Vou matar um por um, para mostrar a ele quem eu sou. E Deus zelando por ele. A nuvem do dia cobria o povo, para que o povo não sofresse queimaduras do sol. O sol era muito quente. E durante a noite, o Senhor também protegia ele. Aves dos céus caía, codornas, trigos do céu caía, que chamamos de maná, que é um tipo de trigo, e matava a fome do povo. Aí Deus dizia, Moisés, diz a eles que não guardem o maná para o outro dia, porque eu vou providenciar todo dia o alimento para ele. Sabe o que o povo fazia? Os miseráveis guardavam o alimento. O Senhor faz, toma, estraga na hora o alimento. O alimento se estragava na hora. Quando amanhecia ali, estava cheio de bichos o alimento. Não coma. Eu disse a vocês que não guardasse. Providência, Deus providenciando. Eu pergunto aos santos nos dias de hoje. Deus mudou, irmãos? Mudou não, irmãos. Deus continua o mesmo conosco. Passei um ano, irmãos, parado. Não é que eu estava esperando em Deus, não. Não é isso, não. Um ano parado. E não faltou nada na minha casa. Um ano parado. Não coloquei um centavo dentro do meu cofre. Só sabia sair. Entrar, não. E não faltou alimento. Um dia sequer não faltou nada para mim, irmãos. Até eu arrumar o emprego. Quando arrumou, aí cessou. Acabou-se. As portas fecharam do que estava vindo. Travou, foi tudo.
Porque agora comigo. Deus supre todas as nossas necessidades. Você tem que acreditar em Deus, irmãos. Você tem que respirar Deus. Essas promessas que Deus está falando aqui no capítulo 6, questão de pecado e ressurreição, é que o pecado é um contrapasso muito grande na vida dos ressurretos. Se eu digo que vou ressuscitar, eu digo que eu não vivo mais em pecado, irmãos. Se eu digo que vou ressuscitar com Cristo, eu me aborreço e sou um inimigo mortal do pecado. Quando eu peco, eu estou dizendo, Deus, bata em mim, Deus. Senhor, me puna pelos meus pecados. Se Ele der uma porrada de leve em você, uma porradinha de leve, você fica na UTI. Se Ele dá valendo em você, Ele leva você para o outro lado. Irmão. É uma coisa que eu não quero ir dessa maneira. Então eu digo a vocês, santos, respirem a Cristo. Peçam perdão pelos vossos pecados todos os dias, irmãos. Tente criar na mente de vocês e no coração de vocês nojo pelo pecado, irmãos. Nojo mesmo dele. Quando ele se aproximar de vocês, joga ele para fora. Não deixe ele entrar na vida de vocês. O capítulo 6 quer me dizer que o pecado ele é inimigo mortal do nosso Senhor Jesus Cristo. E se é inimigo mortal de Cristo, tem que ser o meu também, irmãos. Tem que ser o meu também. Uma sociedade corrupta, essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os jovens de hoje do mundo é tudo corrompido, é com drogas, é com prostituição, é com a boca, o palavreado sujo, uma vida de caráter totalmente defraudado, imorais. Na minha época não tinha isso, irmãos. Na minha mocidade não tem isso não. O jovem quando passava, na minha época, quando eu passava pelo mais velho, eu dava bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje manda para aqueles lugares bem feios. Os jovens de hoje fazem isso. Totalmente corrompido, irmãos. Os jovens cristãos têm que mostrar para eles o referencial. Mostrar qual é o referencial de Cristo. Eles têm que olhar para você e ver outra coisa. Aqui não tem nenhum ancião, então eu não digo ancião, né? Os mais maduros têm que fazer a mesma coisa. Mostrar para os mais velhos qual é o referencial de Cristo para com esse mundo perdido. Esse capítulo 6, ele esmaga a gente assim de uma maneira brutal. Se você for olhar o capítulo 6, Deus está nos humilhando através da sua palavra, irmãos. É como se eu fizesse algo de errado. Aí o meu pai ele é muito pesado. Eu tinha o maior medo que meu pai me castigasse, né? Quando meu pai me pegava, eu dizia, mãe, eu prefiro levar uma pisa, uma surra, do que levar um sermão do meu pai. Então eu tenho que ter esse mesmo espírito para com Deus, de levar um sermão de Deus dessa natureza. Deus está me dizendo aqui que o pecado é meu inimigo. E vocês, como os meus filhos, têm que criar o mesmo espírito, que ele é inimigo de vocês. E a igreja hoje está assim com ele, irmãos. Está assim com o pecado, chega na frente das igrejas, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Eu digo, como isso pode ser verdade, rapaz? A gente louva a Deus aqui na frente, acabou de louvar a Deus. É um grupo cantando, é outro grupo cantando. Aí quando sai dali vai começar as mesmas práticas vergonhosas. E fica dizendo, louvo a Deus. Aí chega lá fora, quebra tudo isso que cantou. Aí Deus fica desmoralizado no referencial da igreja, rapaz. A igreja não tem moral nenhuma diante da sociedade e nem de Deus, porque ela é uma igreja corrompida quando faz isso. Nós temos que ter um bom senso, irmãos. Combater o bom combate, como Paulo diz. Terminar a minha carreira com a cabeça erguida, irmãos. Eu não sou servo do pecado. Sou servo de Cristo. E nós temos que mentalizar isso. O capítulo 6 está me dizendo que eu não sou mais escravo do pecado. Sou escravo de Cristo. Seremos ressuscitados com um corpo igual ao dele. E eu tenho que acreditar que as promessas que ele fez lá atrás, isso é uma verdade. E que eu não posso servir a dois senhores. Não posso servir.
O nosso Senhor é somente um, Cristo, somente Ele. A igreja tem um Senhor, é Cristo, não tem mais outro Senhor. Se nas igrejas estão ensinando que existe mais de um Senhor, essa igreja está fora. É Cristo, todos os dias, irmãos. Não é fanáticos, irmãos. É uma vida equilibrada, socialmente, moralmente e a terceira principal, espiritualmente com Cristo. Eu posso ser um ser social no meio desses imundos, pecaminosos, depravados e não perder a santidade de Cristo. Posso ser um ser espiritual no meio dos porcos. Existe isso? Existe. É o que nós estamos passando, irmãos. O mundo jaz do maligno, imundo, mas os santos estão no mundo. Somos nós, santos. Preservem essa santidade. Preservem o valor da vida de Cristo na vida de vocês. Não existe pregação, irmãos, carinhosa, vos santos. Uma velhinha, tinha 3 velhinhas, eu estava ouvindo uma pregação minha, 2 fez, eu não gostei da pregação do presbítero. Também ela não disse para mim. Aí a última fez, vocês estão enganados com o presbítero. Viu? A igreja não foi feita para agradar membros. A igreja, púlpito, não foi criado para agradar quem está embaixo. Ela disse, eu só gosto de ouvir pregações que me tragam conforto. Que levante, se eu vou mal para a igreja, alguém tem que me levantar. E quem me levanta é a pregação. Isso é correto, irmão. A pregação ela vai levantar quem está caído. Você não está caído, irmão. Você não está caído. Jesus disse que eu vim para os bons, não foi assim? Eu vim para os doentes, aqueles que estão necessitados. O remédio foi feito para os doentes, irmãos. Se o crente está precisando ouvir pregações boas, então ele não está doente, ele está bom. Ele está bom. Um doente, ele pede o remédio, mas o bom, ele não precisa de remédio. Pregações tem que ser aquilo que Deus quer falar para a congregação, para a igreja. Não é o que eu quero ouvir, palavras de salvação, palavras boas, palavras de conforto. Isso não é pregação, irmãos. Eu disse para ela, irmã, isso que a senhora está querendo não é pregação. A senhora vai para o show da fé, que lá a senhora vai encontrar, e lá tem pregações desse tipo, aí faça bom proveito dela. Mas a igreja de Cristo, ela não foi feita para saciar desejos de crentes. Não foi feita para isso. Jesus Cristo, para finalizar aqui, Jesus Cristo uma vez pregou um dos piores sermões da vida dele, com relação à igreja. Aí o pessoal começou a sair, eu quero mais ouvir, porque eu não quero mais ouvir essa pregação. E cada um saiu, aí Pedro começou a olhar. E cada um saiu. E até os fiéis que estavam com ele começou a sair. Aí Pedro olhou e ele começou a encarar Pedro. E tu? Que diz? Para onde iremos nós, Senhor? Que só tu tem as palavras de vida eterna. Cada vez que Jesus Cristo batia em Pedro, humilhava Pedro, e Pedro, tá certo. Essa é a pregação. Não faz o que eu quero, Senhor, mas faz o que tu queres. É por isso que tu és Senhor e eu sou servo. O servo nunca pode dizer assim para o Senhor, eu quero isso, me serve dessa maneira, eu quero dessa maneira. Não, porque você continua sendo servo. Eu tenho que fazer o que eu quero. E isso Cristo quer com a sua igreja. Dobre-se diante de Cristo, irmãos, todos os dias. Ore em vossas casas. Peça perdão pelo pecado da tua esposa. Pode pedir quem é casado. Irmãos. Peça perdão pelos pecados dos teus filhos. Peça perdão pelo pecado de ignorância dos teus pais, que ele não compreende. Você foi feito para isso, irmãos. Unam em casa. Ame uns aos outros. Dever da cristandade nos dias de hoje. Perdidos. Tem que se humilhar diante do Senhor. Irmãos. Justo e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te peço aqui perdão, Senhor, pelos meus e pelos pecados da congregação, que mesmo sendo cobertos pela Tua santidade, Senhor, mesmo sendo justificados,
mesmo recebendo um padrão moral novo pela Tua palavra, pela Tua Escritura, mesmo recebendo o corpo glorioso, Senhor, que chamamos de ressuscitados ou ressurretos, falhamos diante de Ti, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, como Teu ministro, que livra-nos, ó Senhor, desses desejos miseráveis, Pai. Mesmo se o Senhor não quiser livrar, Senhor, mas nos dá força para suportá-lo, Senhor. Que eu sei também, Pai, que em mim ou em nós reside dois homens. Aquele que quer cumprir a Tua vontade e aquele que está também querendo, relutando para não fazer a Tua vontade, Senhor. Mas o que está em Cristo, nova criatura é, Senhor. Nós sabemos também disso e somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia. Que o Senhor não impute os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor nos faça navegar, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Davi, ele tinha uma intimidade muito grande contigo, Senhor, para se expressar dessas palavras. Que a Tua lei, Senhor, é como bálsamo. Que a Tua lei, Senhor, é uma lâmpada para iluminar os seus caminhos. Para que ele não venha mais a pecar diante de Ti, Senhor. E Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele quer trazer a mesma conotação, a mesma ideia, Senhor. Que os nossos atos estão sempre indo de encontro contra a vontade soberana do Senhor. Que o Senhor possa ter, como diz o Decálogo, que a Tua misericórdia, Pai, seja de geração em geração. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, nós éramos todos para estarmos fulminados pela Tua santidade, Senhor. Eu também te peço perdão, Senhor, por aqueles que ainda não entendem o Teu Evangelho, Pai, que está ao meu redor, ao meu domínio, Senhor. O Senhor me capacite dia após dia para quebrar a ignorância, para mostrar a Tua revelação nas Tuas Escrituras. Que o Senhor possa perdoar também pecados da Tua congregação, dos santos que estão aqui hoje, Senhor. Perdoa os pecados deles, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Pai, todos os dias a Tua presença. E que esta palavra sempre, Senhor, esteja em nossas mentes e em nossos corações. Arrependimento, Pai. Arrependimento, Pai. E que a Tua ressurreição não é uma fábula, Senhor, é uma realidade. Que nós seremos, Senhor, de fato, ressuscitados, ó Pai. Porque a Tua palavra não pode mentir. Cristo como primeiro e a Tua igreja como o demais. E nós te agradecemos, Senhor, por mesmo sendo pecadores, estamos debaixo da Tua graça e da Tua proteção, Senhor. Que os pais possam amar mais os vossos filhos, Senhor. Os filhos possam temer e criar temor e amor pelos vossos pais. E que a Tua graça sempre possa repousar na Tua família do pacto, Senhor. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um desses que estão aqui, Senhor. Para que eles entendam aquilo que foi falado, para que eles vivenciem, Senhor, segundo a Tua santa palavra. Eu te peço e te agradeço já em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.